antropólogos e antropólogas se esforçam para desconstruir a ideia das emoções. Um trabalho vem sendo feito por feministas e antropólogos que têm se dedicado a relativizar e historicizar as emoções. Assim, percebem os sentimentos como aspectos da vida social. Tal esforço coletivo para entender as emoções permite iluminar áreas adicionais de investigação sociológicas e antropológicas. Assim, nos tornamos capazes de entender sistemas políticos e econômicos mais amplos, que se sustentam em parte por mundos emocionais criados em paralelo com os tais sistemas. A autora que vamos colocar em foco aqui hoje é Catherine Lutz, que nasceu no dia 22 de janeiro de 1952. Concluiu seu bacharel em Sociologia e Antropologia em Stanford College em 1774 e o PhD em Antropologia na Universidade de Harvard em 1980. Lecionou em Harvard e atualmente leciona disciplinas de Estudos Internacionais e Antropologia na Universidade Brown, onde também é diretora de estudos do Instituto Watson de Custos de Guerra, uma atividade que calcula os custos financeiros de guerras do Iraque e do Afeganistão. Ela também foi presidente da Sociedade Americana de Etnologia. E seus temas de interesse são a militarização, violência de gênero, e educação e transporte. Catherine Lutz desenvolveu diversos estudos sobre emoções, que se manifestam na vida social e dela emergem, conferindo, assim, sentidos e experiências aos sujeitos. A autora é uma das principais referências no campo da antropologia das emoções, no contexto antropológico norte-americano da década de 1980. A associação entre emoção, gênero e sexualidade foi essencial para a constituição da antropologia das emoções. A autora propõe a desconstrução da concepção de emoções, ao tratá-las como práticas ideológicas, não uma essência. Assim, ela distanciou a sua visão ocidental sobre as emoções, muito sustentadas pela ideia de uma estrutura psicológica em aspectos individuais. Falar sobre emoções nos possibilita falar sobre significados culturalmente definidos e pessoalmente articulados, sobre a nomeação e justificativas realizadas às relações. Poderíamos, então, falar sobre uma sociedade, poder e política, parentesco, casamento, norma e desvio. Assim, qualquer discurso de emoção também seria, pelo menos de forma implícita, um discurso sobre gênero, consolidando assim a relação entre emoção, mulheres e subordinação. O modelo utilizado por Lutz, na qual emoção é etnopsicológico, assim, preocupando com os modelos indígenas devido às pesquisas que a autora desenvolveu nas comunidades fora do seu país, os Estados Unidos. As palavras de emoções são tratadas pela autora como parte integrante das percepções sobre natureza e do eu, e interação social condicionantes às práticas. Além disso, elas são utilizadas como teorização dos eventos, moralizando e os julgando. Assim, as emoções seriam centrais para a manutenção das relações de poder, sendo as relações de gênero uma delas. Quando o discurso sobre emoções é associado a características negativas naquele contexto sociocultural, as mulheres são classificadas como um gênero emocional. Há um processo de crenças culturais reforçando a subordinação ideológica das mulheres. Daí a feminilidade e a mulher emergem como fontes importantes de valores humanos, incluindo o valor do comportamento do outro. A história e a cultura determinam a racionalidade, e que é fonte de ações e seres humanos plenamente maduros. Nesse sentido, a emoção se transforma em uma categoria residual e assim é utilizada para falar dos desvios, definições dominantes de sensatez ou inteligibilidade. A incapacidade de controlar emoções se torna sinônimo de fraqueza. Mesmo quando as emoções são percebidas como algo que acontece à pessoa, são desassociadas à intencionalidade mais próxima dos imperativos biológicos. Enquanto imperativo biológico, as emoções se aproximam das mulheres, grupo que geralmente é associado à natureza, à naturalidade, à essência biológica. É então, paradoxalmente, em que determinadas situações de natureza seja fraca.
fazendo com que as mulheres e emoções sejam também fracas, enquanto as outras situações, a capacidade emocional das mulheres as torna fortes e perigosas. A Catherine Lutz encontrou uma lógica paradoxal no discurso ocidental sobre as emoções. Ora, as emoções eram tratadas como uma força negativadora que enfraquece o sujeito que as experiencia, evidenciando a percepção de que elas são naturais, biológicas, irracionais e perigosas. Ora, elas eram consideradas forças positivas, impulsionadoras de um vigoroso modo de agir. De forma geral, o que a autora identificou foi que o discurso sobre as emoções é também um discurso sobre controle. Seria preciso que os sujeitos lidassem com as situações emotivas no sentido de limitar ao máximo as manifestações emotivas, irracionais em seu polo negativo e mais forte. Então, justamente nesse contexto, a relação entre o discurso dominante sobre as emoções e a visão de que as mulheres são menos racionais do que os homens, levadas por suas emoções e sensações mais primitivas, naturais, e aqui o primitivo certamente não era considerado algo bom, tendo em vista que a sociedade ocidental, euro-norte-americana, seria o ápice da civilização. Na relação entre emoções e mulheres, ou emoções e gênero, a Catherine Lutz identificou 3 movimentos retóricos sobre controle emocional. O primeiro remeteria à classificação das emoções como irracionais, como enfraquecedoras e perigosas, para quem sente e para quem interage com quem é emocional. Daí, como o discurso sobre as emoções é também um discurso sobre gênero, as mulheres seriam perigosas quando negam a possibilidade de controlar as emoções. E, por último, quem supostamente consegue controlar suas próprias emoções seria digno de um elevado status social. Tais modelos de associação entre as emoções e a irracionalidade e a demanda por controle foram encontrados pela Lutz não apenas fora do ambiente acadêmico. As pesquisas em biologia, psicologia, sociologia, sociolinguística e outros campos também se sustentavam por modelos implícitos de associação entre mulheres e emocionalidade. Assim, a Lutz demonstrou que o discurso sobre as emoções era dialógico. Ele não estava presente num único espaço, evidenciando justamente a sua dinamicidade e transversalidade, essa presença e força em diferentes áreas da nossa vida, influenciando as nossas percepções sobre a realidade. A Lutz fez uso de todo o arcabouço teórico da antropologia das emoções que ela havia contribuído até então para consolidar, para abordar outras temáticas e fenômenos. E um desses fenômenos foi o crescimento do amor pelo carro na sociedade ocidental. A partir do discurso sobre as emoções, a Lutz elaborou uma análise muito interessante. O que ela encontrou foi que o discurso sobre as emoções servia também ao mercado, quando coisas como o carro, por exemplo, eram vendidas por meio do recurso, a construção e a administração de ideias sobre as emoções, e nesse caso, principalmente, o medo. Life doesn't give you many second chances. But a Subaru can. You guys okay? You sure? You all right? Mom? I have to tell you something. Dad.
1 second I was driving, and then the next... They just didn't stop, and then... I'm really sorry. I wrecked the Subaru. I wrecked it. You're okay. That's all that matters. A lifetime commitment to getting them home safely. Love. It's what makes a Subaru a Subaru. O marketing do carro, né, que tentava vender uma ideia juntamente com o produto, promovia e sustentava na sociedade ocidental o encapsulamento emocional e o individualismo. Afinal, para nos protegermos, né, dessa emoção, dessa sensação de medo, nós precisaríamos ter um carro, e tendo um carro, nós faríamos as nossas viagens sempre sozinhos, quando muito acompanhados dos nossos pares mais próximos. Assim, fica evidente que as emoções são um fenômeno cultural tão importante e imbricado às ações sociais quanto a linguagem, a política ou a religião. E estudando o marketing do carro, ou o marketing do amor, que também é uma emoção, ao carro, poderíamos identificar a interconexão entre o político, o econômico e o emocional, que foi justamente o que a Lutz tentou demonstrar com seus estudos. No carro, nós poderíamos encontrar o mundo na coisa, ou seja, os desejos, os prazeres, os medos socialmente construídos, racionalmente promulgados e promovidos por forças político-econômicas, todas representadas na imagem do veículo por esses esforços de marketing e venda desse produto. E já que o carro possui essas dimensões, né, locais, mas também nacionais e transnacionais, internacionais, e é uma mercadoria central do mundo moderno, as investigações sobre o marketing a ele associado proporcionam perspectivas únicas sobre até onde a antropologia da vida emocional pode nos levar no entendimento de questões globais importantes. Bom, o discurso sobre as emoções possui papel ideológico, né? Ele fragmenta a emoção e pensamento, a primeira fraca e racional, justificando que determinados indivíduos sejam excluídos de posições de poder e responsabilidade, legitimando as suas desvantagens sociais e econômicas por serem classificados como mais emotivos do que outros sujeitos. E o espelho patriarcal, que é um termo que a Lutz utiliza, é um dos mecanismos que ajuda a produzir a visão das mulheres como seres emocionais por excelência. E essa lógica cultural que conecta mulheres e emoções é a mesma das paredes construídas entre as relações privadas, íntimas e emocionais, no domínio ideológico das mulheres sobre a família, e relações públicas, formais e racionais, em que há a predominância dos homens. Mais do que isso, o discurso sobre as emoções define uma moralidade ocidental que é uma moralidade masculina, centralizada no eu. Ao falarmos sobre a relação entre emoção e valor, a partir da desconstrução do discurso euro-americano, né, euro-norte-americano sobre as emoções, nós poderíamos defender a centralidade que elas possuem para a moralidade e a cultura, e também sua centralidade como um objeto de estudo. Justamente porque elas contribuem para a regulação e a preservação dos relacionamentos sociais como se dão. Essas seriam as principais contribuições da Catherine Lutz para a antropologia das emoções, um campo de estudos que é rico e múltiplo, e a partir desse breve panorama, nós convidamos você a ler as obras da autora e se aprofundar nesse debate interessantíssimo e cheio de possibilidades.